Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, e bater uma sessão nostalgia aqui, um intervalo curto, como a gente faz, e a gente teve a oportunidade de lembrar de pelo menos uns 20 nomes assim, de lugares maravilhosos da nossa cidade, que infelizmente não existem mais, né, Karina? Teve Olé, Maracanã. Olha. Olá Maracanã. Olá Maracanã. Primeiro Maracanã e depois Olá Maracanã. Depois Olá Maracanã, que era toda assim, meio art déco, né? Uma coisa anos 40, 50. Teve o Talismã, que foi uma boate country. Opa, tu era frequentador do Talismã, Ivan? Fui algumas vezes, era interessante. Na época não era o sertanejo de hoje, era um country. Alguém lembra disso? Não. Era o dono de uma loja de discos, ele abriu uma casa de shows, eu vi o Falcão lá fazendo Betânia e tudo, cinema transcendental. Supermercado Samas. Qual era os nomes que nós estávamos lembrando aqui? Tu estava lembrando do Ildo Tarmesino de Paolo. Do Café Bar da 5 de Abril. O Chateau. Do Ildo Omo, onde começou toda a história do Paolo aqui na nossa cidade, na Gomes Jardim. No Alice Blau. Vamos para a foto hoje? Falando em sessão nostalgia, qual é o palpite aí, Ivan? Não vale ler aqui no meu computador, sim. Não. Eu achava que era aquela casa embaixo, né, lá em Hamburgo Velho, do porão lá da casa do Scheffel, né? O porão da Schmidt Presser. Isso. Que eu já tinha entrado lá, me pareceu ser aquele porão, né? Mas... Pela armação de cima e pelos caibros e não tem a escada no meio, enfim, não me parece. Eu não tenho certeza do lugar que foi o armazém dos Lanzer, que é no caso essa casa comercial, né? Mas eu acredito que não seja lá. Me parece assim uma cara de General Osório. Tá aí um bom desafio. Alguém talvez né? tenha me falado sobre isso em algum momento, onde é que era exatamente. Tá aí um bom desafio, descobrir a rua e o número exato, né? Mas uma casa que foi muito famosa naquela oportunidade, naquela época, né? Nos anos 20, 30, 40. Qual é o palpite do seu Antônio Regra? Ferragem Weissheim. Ah, tá. O querido Antônio Regra não acertou. Tu não lembra também, né, Karina? Tá muito parecido mesmo com a Ferragem Weissheimer, mas não Sobretudo porque não é da tua época, né, Karina? Não, mas já a Ferragem entregou a tua idade, mas ela não alcança isso. A Ferragem Weissheimer tem uma configuração meio parecida mesmo, né? Eu lembro da Ferragem Weissheimer, do Júlio Weissheimer, que estudou com meu pai no São Jacó. E mas tinha um jornalzinho lá no São Jacó, sabia? Tu tá falando do espaço na Davi Canabarro. Isso. Definitivamente não é, não. Não é. Muito bem, volta para nós aqui. Ô, Evandro, eu queria mostrar um varejo para a gente falar um pouquinho sobre a possibilidade de como, uma perspectiva, na verdade, como fica a partir dessa liberação total das terceirizações. Né? É evidente que hoje existe uma regulamentação, existia, né, até agora, uma regulamentação que previa alguns limites para a terceirização, que as empresas não poderiam terceirizar as atividades fins do seu negócio, como forma de preservar uma melhor qualidade dos seus serviços, enfim, e sobretudo a qualidade do emprego, né? Porque é natural que fica mais barato, porque foge das leis trabalhistas, enfim, fica mais barato contratar terceirizados. Então, tu pode, numa empresa, contratar prestadores de serviço de limpeza, contratar o Evandro para cuidar da informática, ter alguém lá dentro, interno da empresa, né? Contratar o Marcelo para ir lá cuidar da terapia ocupacional das pessoas, por exemplo, e assim por diante, né? Ter uma jornalista dentro da empresa terceirizada, porque não é o objetivo final da empresa. A partir dessa perspectiva, eu tenho um varejo, eu posso contratar 10 pessoas terceirizadas. Sim. Hoje tem na questão jurídica, tem a questão da atividade meio, atividade fim, né? Então, entre essas classificações. E hoje a Justiça do Trabalho está assoberbada, né, de processos. Nós temos também a questão de milhões de desempregados no Brasil, então essa questão da terceirização pode resolver a questão dos empregos, certo? Vai permitir que os empresários contratem com menos medo, que hoje muitos empresários têm medo de contratar. Seu Antônio Regra está dizendo que é a Casa Cavazoto? Eu não reconheço exatamente a Casa Cavazoto, mas é em Hamburgo Velho. A referência que a gente tem, seu Antônio, que é a Casa Comercial dos Lanzer em Hamburgo Velho. Eu tenho a referência de ser na General Osório, mas não tenho certeza de que prédio seria esse.
Inclusive, não sei se não é aquele prédio que está abandonado, que caiu o forro, que queimou, na verdade, o forro recentemente, bem próximo da Borges do Canto, que é um prédio lindíssimo também lá. Mas daí só completando, daí tem muita gente que diz, mas eu vou perder os direitos, passando a ser terceirizado. Bom, primeiro, eu acho que vai diminuir a questão do emprego, vai fomentar o emprego, que os empresários vão ter menos medo de contratar. E existe hoje o livre-arbítrio, tá? Então ninguém é obrigado, cada um pode escolher o que se submeter ou sujeitar, então não existe mais escravatura. Então, se a pessoa não quiser ser terceirizada, ela pode, então vai se tornar um microempresário, alguma coisa assim, certo? Então eu acho que realmente é uma grande lei essa da terceirização. Eu acho que essa lei ela demonstra 2 pontos. Primeiro, quase que uma falência da estrutura trabalhista atual com relação à estrutura do governo, né? Que é a questão do fundo de garantia e todo aquele ponto que o governo, sabidamente, não está querendo mexer nesse ninho de rato. O fundo de garantia hoje é um patrimônio monstruoso, enorme, e que é usado para várias coisas, menos para o que de fato ele existe. É o mesmo problema que a gente tem na Previdência com o fundo da Previdência. Então, esse é uma forma simplista para não se fazer um trabalho mais profundo para fazer uma reforma trabalhista no país, que eu acho que seria muito mais produtiva e muito mais efetiva. Porque essa questão da terceirização é formalizar o que já estava feito. Né? Então, muitas empresas hoje trabalhavam, como a gente chama de PJ, né? As pessoas jurídicas, ou dando nota, ou até sem nota. Tá? Então, hoje só facilitou, formalizou situações como essa. Sim, acho que facilita muito a gente hoje passar a ter essa forma de contratação. No tempo que eu morei na Inglaterra, eu convivi com um modelo que eles usam lá, que é um modelo extremamente prático, que é o seguinte, é contratação semanal. Para um padrão assim, de trabalho, ele é semanal. Tu tem a tua função, tu trabalha, no final da semana tu paga. No final da semana tu quer continuar, tu continua, não quer continuar, não continua. Tem um acordo ali entre, me avisa com um tempo X ou tal, mas ele é semanal. Tu vai lá, tal, tá trabalhando. E esse modelo é um modelo que se presta. Segunda questão que a gente hoje tem, para criar hoje uma empresa, e a gente vai ter, eu terceirizei tudo, ótimo. Então chega amanhã na junta comercial e abre a tua empresa. E depois vai lá para conseguir a nota fiscal para te poder ser PJ daqui a um mês, que o teu chefe a partir de hoje vai chegar e dizer, olha, estamos reformulando, ou a partir de hoje a nossa contratação é só sob PJ. Não, é absurdamente demorado para fazer isso, como 10 vezes mais demorado é fechar uma empresa, que o que a gente vai ter daí para frente. O que vai se fazer com a sonegação fiscal? Então, hoje eu tenho essa questão de trabalhar pessoa jurídica, que eu vou terceirizar para uma outra empresa, que tem aí as empresas individuais, ou as EMEIs até, que são de um único sócio. E quem me garante que eu estou tirando esse problema de um lado e não estou jogando para a Receita, por exemplo? E a sonegação da Receita. E quem hoje já tem uma responsabilidade de fiscalizar o que já é fraco, né, que é o nosso modelo atual e o nosso índice de sonegação que a gente tem dentro do nosso modelo hoje é enorme. Já imaginou fiscalizando empresa de... Marcelo, eu parto do princípio que o empresário não é do mal. Mas eu não estou falando... Eu parto desse princípio. Claro que a gente vê essas operações todas aí atacando a iniciativa privada, dá medo de saber o quanto se prima o lucro acima de qualquer ser humano, inclusive das nossas vidas aqui. É que eu não estou falando do empresário, eu estou colocando mas essa é uma provocação. As pessoas que estão se tornando empresário. Uma coisa é tu viver e ser um empresário, ser estruturado, tu ter todo um modelo e a responsabilidade do empresário. Nós temos cultura para isso. Hoje, tu não tem informação. Quem hoje é? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 2 irmãs e um cunhado que são fisioterapeutas. Os 3 hoje têm negócios próprios. Pergunta se algum dos 3 nessa área médica teve alguma noção de negócio.
de como é que se faz um plano de negócio, Marketing, como é que tu etc. estuda, como é que tu faz marketing, como é que tu planeja uma empresa para 4, 5, 10 anos. A gente acabou de falar de qualidade de vida. Vai uma provocação para o Evandro aqui agora. A gente, como empresário, né, Evandro, consegue tirar de vez em quando um feriado estendido, mas férias de 30 dias não existe. Como é que fica esse trabalhador que hoje está acostumado, por exemplo, com 30 dias de férias, A meta... com um 13º salário, com uma série de garantias? Para mim, o fundo de garantia não é o problema. O que onera o empresário é o 40%, a multa. A multa é um crime que se faz contra o trabalhador. Sim, contra Porque o trabalhador. isso impede que se contrate muito mais nesse país e que se tenha um empregado de 20, 30 anos uma empresa pequena. Sim, isso é o dano. O que eu falo é com relação ao que esse fundo Mas do governo o tem fundo lá ele no ajuda, governo, né? ele ajuda o trabalhador no sentido de que ele consegue fazer uma poupança por conta disso. Porque nós não temos a cultura de guardar 10% do nosso salário, que é uma coisa que qualquer manual prático de economia se diz, o micro de economia doméstica fala, né? A tua resposta acabou de ser dada. Não, mas essa é uma provocação para vocês. Então imagina A se gente tu tem acha que que a fazer poupança flexibilização- forçada, imagina tu pagar todos os... Imagina tu tirar férias. Imagina Não, pra tu tirar mim, férias, tu juntar dinheiro, No meu entender, uma meta de qualquer empresário é de poder tirar 30 dias de férias. Daí mostra, isso é até um método de aferição da qualidade de um empresário, organização dele. de organização de uma empresa. Só que isso leva muito tempo. Né? Isso. Tu vai abrir uma empresa, quando é que tu vai conseguir começar a tirar 30 dias de férias? Depois que Tu tiver... tirou férias esse ano? Eu sempre consigo tirar 30 dias de férias, só que esse ano realmente foi atípico. Então eu tu foi realmente desorganizado? Foi a demanda. Esse ano realmente eu não consegui, eu tive que trabalhar junto para colocar Mas a como é demanda que fica em esse teu função. terceirizado, por exemplo? Sim, daí tem que se organizar, tu tem que dar os 30 dias. Não, mas não tem que dar o existe tempo mais pra essa ele, né? necessidade. Daí Porque tem que se fazer um os contrato acordos. com uma pessoa jurídica, ele não existe férias, não pressupõe férias. Tem Ele que se vai analisar, deixar vai quem ter no que lugar se, dele, tem né? que se analisar essa lei. Eu direitinho. acho que a gente perde do seu ponto de vista humano. A gente Sem está dúvida, priorizando. sem dúvida, sem Eu sou a dúvida. favor de uma livre iniciativa ao máximo. Agora, qual é o limite entre a gente invadir o indivíduo? O indivíduo que já tem as suas dificuldades, né, e todas as suas ansiedades e necessidades como a gente tem, e que não tem essa organização que a gente acha que é importante no mundo. Né? Apesar de todos os problemas e tal. Eu tenho medo. Que eu acho que essa questão também que ele falou, né? Que o empresário paga muito caro pelo funcionário, pelo empregado. Mas mesmo assim, o nosso sistema ainda é um dos mais humanizados. Não, né? e ainda assim, se a gente olhar para os países realmente desenvolvidos, Karina, a é, gente ainda olha, tem para caminhar para frente, né? Então, eu acho que a gente está... Suécia. Em certos aspectos, eu acho que tem que ser melhor Noruega. analisado, sim, porque eu acho que o nosso sistema ainda, né, de trabalho, ele é bem mais organizado do que muitos países, viu, gente? Países de primeiro mundo também. Mas está Assim, pronta para terminar isso, Era, né? Era. Não, eu acho que ainda Pensa a força de uma empresa. Era. Pensa a força de uma empresa te colocando toda a força dela no teu, né, na balança. Então é a tua balança como um PJ e a balança da empresa dizendo essas são as regras. Tu queres sim ou não? Senão eu chamo de PJ. É que na prática não tem como não querer, Na prática né? não tem como Mas não pegar. mas é isso que eu estou dizendo. É injusto. Na prática Aí não tu não tem mais. O que poderia tu não tem ser mais é a que tu proteção que pagar tinha a tua antes. previdência privada ou a previdência mesmo, né, do governo, tu mesmo cuidar disso. Tu mesmo ser uma pessoa que organiza a tua vida, Pois é. tu paga a tua previdência, tu decide, tu quer pagar as duas, tu quer pagar uma. Mas nós temos que nos entendeu? acostumar que a proteção E no também mundo é uma... a poupança, ou não a poupança, não digo, qualquer forma de reter o dinheiro e guardar o dinheiro, de alguma forma aplicar o dinheiro. Isso o brasileiro não tem essa cultura ainda. Nós tem- temos que ter Entende? maneabilidade. Não existe mais a questão de segurança no mundo, né? Para muitas Segurança coisas. não tem. Tu tem Londres é segura, tá? Até ontem era, né? Certo. Então realmente não existe mais isso. A Minha gente mãe tem que diz, não existem certezas. Exatamente, o mundo é um mundo de incertezas. A gente tem que estar muito mais transitando nisso. Claro que a gente vai buscar uma qualidade de vida nas maiores certezas possíveis, né? Mas acabar aquelas certezas Essas que se tinha antigamente. provocações, e eu acho que temos que diminuir o paternalismo do Estado, não tenho dúvida em relação a isso. Mas essas coisas que a gente está desenvolvendo agora, a gente não está construindo um mundo de mais malucos ainda, Evandro. É que é um mundo da Liberando inovação. bicho, tudo, É que o mundo da inovação, hoje tu pega o mundo das startups, por exemplo, que o brasileiro é um dos mais criativos para criar inovações, inventos e novas empresas no meio digital, por exemplo, e etc. Então é um mundo da inovação, é um mundo muito rápido. Esses vínculos, As né? empresas de garagem. Esses vínculos os vínculos às vezes são vínculos curtos, né? Tu cria, não deu certo,
cancela, vamos partir para uma outra, contrata outro tipo de pessoa. Isso abrange né? quantos % da população brasileira, por exemplo? Olha, eu estou para dizer assim, que a startup está crescendo muito, tá? No meio universitário, tal. Quem sai do meio universitário está crescendo muito, isso vai expandir cada vez mais. Para ter uma startup, tu precisa de uma empresa que financia o projeto. Sim, ou tu banca por conta própria, conforme o projeto. Se tu não precisar um montante maior, tu pode começar devagar. Geralmente, um investidor anjo, que se chama e tal, isso é para alavancar, para dar um disparo maior, mais rápido no empreendimento. Né? É assim que funciona. Então, é um novo meio de negócios. Um modelo novo que chegou no Brasil, a gente está falando aí de 5, 10 anos atrás, e que agora... Os incubadores tecnológicos já existem há quase 20 anos. As incubadoras. Então, As incubadoras, O sim, mas Orkin que as também. incubadoras, no passado, eu me lembro que eu participei, acho que de um primeiro projeto lá da Unicinos, que foi feito lá com o primeiro anel óptico lá que foi criado, junto com a Procegs até. Ela tinha o conceito de trabalhar com grandes empresas, né? Então hoje não, isso que o Evandro está falando, ele está falando de pequenas startups, que são ideias estruturadas e bancadas ou trabalhadas em conjunto, ou até startups. Eu trabalhei em empresas que tinham a empresa mãe e startups em volta. Testava 10, uma delas podia dar certo e essa ia adiante. Né? Mas são modelos que eu acho que tudo isso, concordo, a gente tem um poder da criatividade. O brasileiro, ele é uma das características, é essa maleabilidade. Mas a minha preocupação é com o pessoal mais humilde, vamos que chamar não assim. tiveram acesso a uma boa escola, que não tem 3 refeições por dia desde nunca. Exato, que Eles estão se arrancam na traseira que estão nessa empregos corrida, mais né? básicos e que vão ser, que nem eu comentei, o peso da balança para eles vai ser cruel. A partir de hoje é assim. Tende a aumentar ainda mais as A única solução é a discrepâncias. educação. Para essa parcela vai ser a única solução, Mas vai daí ser a não é- educação. ainda não é Volta educação pra aqui. uma lacuna absurda. A gente acredita lá que lá na Eugênia Sorritzel, na entrada do Kefa, se faça um bom trabalho, na Harry Roth, ali na Montevidéu, mas nós não acreditamos que essa pessoa vai ter a mesma formação, infelizmente, do que alguém criado lá no Sinodal, na Fundação Evangélica. São escolas de excelência, né, de referência para nós aqui. As pessoas já arrancam. Sim, que bom seria que todo mundo fosse para INH. Pudesse para esse mesmo lado. Liberado. Eu considero, assim, como pontuando essa decisão simplista. Muito simplista. Mas ela resolve um problema, né? Do lucro das empresas. Eu acho que Do lucro eu não digo. Talvez ela consiga aí buscar um outro ponto que eu acho que está sendo mais olhado, que é a diminuição do índice de desemprego. Então eu acho que ela vai ter um impacto em conseguir ter mais empregados, com o empresário tendo menos risco e podendo contratar mais. Então acho que vai ter sim. Aquiles hoje, né? Vamos É, considerar esse é o como calcanhar de Aquiles. a primeira etapa da reforma trabalhista. Podemos considerar assim, foi um passo dado na reforma trabalhista, mas claro, tem que ser feito muito mais. Né? Se isso for considerado e olhado dessa forma, até eu posso dizer e concordar que poderia ser um passo. Mas é que nem Como a gente está liberar as acostumado- contas inativas, né, do fundo de garantia. É uma coisa paliativa, assim, sabe? Não é a fundo, né? Mas que é também necessário precisa ser feito. pra né? gerar- Precisa ser feito, Também mas é precisa ser paliativo. Mas é paliativo, né? Bom, Mas- enfim. Hoje é dia de Herta, né, gente? Nosso querido Betinho, né? A Herta tem espetáculo daqui a pouco, às 21 horas, no Teatro Fevale. Ainda tem ingressos lá em cima, mais longe da frente do palco. Mas as pessoas que quiserem ir ver o Betinho, a Herta, tem espaço na bilheteria lá do Teatro Fevale. Pô, simplesmente Herta. Tu viu a peruca nova? O cabelo novo da Herta. O cabelo novo da Herta. Sim, sim. Diz que é uma nova mulher, E a Karina. Patrícia Scossi disparando aí convites para todo mundo, viu? Esperando todo mundo lá no Teatro Fevale hoje à noite. O que tu acha, hein? O que tu espera dessa nova mulher? Tudo se pode esperar. Ele é Se maravilhoso. pode esperar de uma nova mulher. Né? Ele é maravilhoso. Ele diz que vem não quer mais saber de homem, de namorado, porque a gente já viu a Herta querendo casar, né? A gente já viu a tia Herta, aquela vovó tiazona sentada na frente do fogão a lenha. Eu acho que essa nova Herta, simplesmente Herta, eu acho que não tem mais pro homem. Eu acho que ela é uma feminista, hein, Karina? Eu posso esperar tudo ali, né? Do Betinho, então. Será que ele, sem a construção da Herta, ele é
feminista? Ah, então. Marcelo, tu tinha um assunto para levantar aí, nas 19 horas e 24 minutos, a gente está encerrando nosso programa de hoje. Precisamos encaminhar aqui o Valdir Aisman, vem aí para falar. Deixar para a próxima. Eu acho que esse fica para a próxima. Eu só queria... Dá uma palhinha aqui. Qual é a pauta? A pauta, então, para a gente deixar já engatilhado para o próximo programa, é a gente falar sobre neurociência. Tá? Então, uma das informações hoje comprovadas é como, através da neurociência, a gente conseguiria criar, estruturar hábitos e remover hábitos que a gente tem hoje dentro do nosso inconsciente. Isso é uma das coisas, é comprovado que 95% do nosso dia a dia a gente trabalha no piloto automático. Quer dizer que aquela coisa assim, eu sou assim mesmo, quer dizer, não precisa continuar sendo assim mesmo. Existem formas e essas formas efetivas para que isso possa ser mudado. Tudo bem. Através de toda a estrutura de na sinapse. próxima quinta-feira para a gente falar nisso. Vamos lá, teu ponto final. Meu ponto final, aproveitando isso, então, só para finalizar e não deixar aberto aqui uma questão que a Karina tratou sobre crianças índigo e crianças cristal. Então, esse assunto é o seguinte, a gente hoje tem, como a gente olhava lá no passado, a gente falava das mutações, falava das transformações, das evoluções. Então, isso foi confirmado há um curto espaço de tempo, a gente está falando em algumas décadas, o conceito das crianças cristal, crianças índigo ou crianças cristal, que são crianças que já estão vindo com mudanças genéticas pequenas, e inclusive na estrutura de DNA, e que essas crianças já estão aí, já se manifestam, são crianças que aí a gente tem os índigos, a gente tem de 1960 e poucos, essa geração veio, e as crianças cristal de 80, 90 para frente. Equivoquei, é cristal. Cristal já. A criança cristal já é de 90 para frente. Então, essas já são confirmadas estruturas humanas com as... Não vamos falar mutação, porque mutação é um termo meio pejorativo, mas que já tem evoluções genéticas confirmadas aí pela nossa ciência. Tá? Então, esse era o meu ponto final, só para finalizar o assunto. Agradeço a todos pela nossa audiência e principalmente por esse agradável bate-papo aqui de sempre, aqui que começa por um lado, termina no outro, que a gente não sabe onde começa e não sabe onde termina. Mas sempre é muito bom. Karina, do ponto final. Eu quero mandar um abraço para os meus novos colegas lá na assessoria da prefeitura, que é o Desote, né? Eu trabalhei com a Ana, estou muito feliz com a presença do Desote lá com a gente. Excelente profissional, mais de 30 anos de experiência no jornalismo, né? E também a Aline de Melo Pires, que também está na nossa equipe agora. A Aline ela falou já para todo mundo lá, eu fui a primeira editora dela, ela começou, né, com a gente lá, ela é estagiária, a gente botou ela para entrevistar o Bial, certa oportunidade ali, imagina uma estagiária, foi o máximo, né? Não existia Big Brother, era o Bial mesmo, gente, aquele Bial que a gente conhecia lá das reportagens. O Bial do Muro de Berlim. Isso, o Bial da Queda do Muro de Berlim e outras reportagens inesquecíveis. Maravilha. E também a Cleusa Lemes, né, uma amiga querida que está cuidando do meu look hoje. E eu quero mandar um beijão para ela. Beijo, Cleusa. Maravilha, tá indo então para o novo toast, é isso? Agora sim. Então tá, maravilha. Ponto final. Informação de utilidade pública. A gente tem que fornecer também informações para ajudar aí os telespectadores. Fiquem atentos, tem alguns postos de combustível em Novo Hamburgo, não posso citar nomes, tá? Que estão cometendo fraudes, ou seja, você paga um valor, mas eles não colocam em seu carro todo o combustível necessário, todo o combustível que você adquiriu. Então, isso é na bomba ou a pessoa tem que ficar olhando? Na bomba, tem que levar uma calculadora e tem que calcular para ver se deu certo lá, porque eu não investiguei quando está na bomba e tu não consegue diagnosticar. Não investiguei, né? mas tu consegue ver pela bomba, litragem, tu consegue ver o valor e a bomba não fecha. Não fecha. Então, tu vai ver, colocaram tantos litros e me cobraram tanto. Então o valor que estão me cobrando é R$13,60, por exemplo, mas ali no posto está dizendo que o preço é R$13,20, ou seja, estão cobrando a mais. Então tem que levar a calculadora e calcular. Outra questão
Fraude dos boletos, tá? Tá acontecendo muito, tá? Eu estou trabalhando bastante em cima disso, de investigar, tentar descobrir o que está acontecendo no meio digital. Funciona assim: você vendeu um ar-condicionado para uma empresa, daí manda lá uma nota fiscal cobrando, né? R$2.000 esse ar-condicionado. Daí essa empresa recebe um e-mail de outra pessoa dizendo: houve um engano, aqui é da empresa de ar-condicionado, nós vamos lhe cobrar só 1.800, porque o imposto foi calculado errado. Daí essa pessoa que comprou ar-condicionado paga os 1.800, para a pessoa errada vai para uma outra conta bancária, e daí depois dá confusão, né? Porque depois você vai querer cobrar, não, mas eu já paguei. E pasmem, essa conta bancária, uma das contas bancárias é da BRF, que é Brasil Foods, né? Então está tendo uma confusão em cima da BRF. Tem gente usando o nome da BRF, abrindo uma conta da BRF e está tendo um trâmite disso. E é uma coisa grande que está acontecendo, quem está envolvendo muito dinheiro, né? Porque os empresários que são prejudicados perdem muito dinheiro. Então tem que estar atento nisso, tá? Então é uma coisa que eu estou trabalhando, eu não descobri ainda a fundo, né? Digamos, a polícia está trabalhando, os bancos estão trabalhando, é coisa muito grande isso. E a última frase, só para encerrar. Uma pessoa sábia somente acredita em metade do que ela escuta. Um homem esperto, uma pessoa esperta somente acredita em metade do que ela escuta. E uma pessoa sábia sabe qual é essa metade. Maravilha, muito bem. Vem aí Valdir Aisman e o Del Moraes Júnior, hoje é dia de velocidade no Esporte na TV. A Cida Moraes deve estar xingando a gente no Face que ainda não terminou a nossa estação de hoje. A gente volta amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá.